Olá, gestora! Sejam muito bem-vindos ao canal da Município Gestão Cultural para mais um mastigadinho com Tira Dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo, direto do Solar do Jambeiro, em Niterói. E a pergunta de hoje vem lá do Rio Grande do Sul. Sou Marcelo Guichineiro de Visbito, secretário municipal de Educação e Cultura do município aqui de Alegria, do estado do Rio Grande do Sul. Vim aqui solicitar um esclarecimento sobre a questão da pessoa física. As pessoas físicas têm a possibilidade de ter acesso à Lei Paulo Gustavo? Olá, Marcelo. Muito obrigada pela sua pergunta. De forma geral, pessoas físicas e pessoas jurídicas com atuação na área da cultura, bem como grupos e coletivos culturais não formalizados representados por uma pessoa física, podem participar dos editais da Lei Paulo Gustavo. Mas são nos editais que os municípios irão estabelecer, de fato, quem pode participar de cada um deles. Ou seja, pode ser que em um determinado edital seja permitida apenas a participação de pessoas físicas, em um outro somente de pessoas jurídicas e de grupos e coletivos não formalizados representados por uma pessoa física. Ou então, pode ser que em um mesmo edital que contemple diferentes categorias, se estabeleçam perfis de proponência específicos para cada uma dessas categorias. E por isso é tão importante a realização das ações obrigatórias de participação social antes de serem publicados os editais. Nesses momentos, podem ser definidos coletivamente quem pode participar de cada um dos editais, levando em consideração os diferentes perfis de agentes culturais existentes no respectivo município e também o parecer jurídico da Procuradoria da Prefeitura. Logo, são complementares às ações de busca ativa e de implementação de cadastro municipal de cultura, bem como a realização de pesquisas e mapeamentos, porque essas ações são capazes de revelar informações importantes para melhor conhecer a realidade do território e dos agentes culturais locais. Contudo, existem algumas regras específicas na Lei Paulo Gustavo que precisamos dar atenção quando queremos saber quem são os que podem acessar essa verba. Como vocês sabem, os recursos da Lei Paulo Gustavo são divididos em dois bolinhos. Um deles é o bolinho do audiovisual e o outro é o bolinho destinado às demais áreas da cultura, como, por exemplo, artes visuais, música popular, música erudita, teatro, dança, circo, livro, leitura e literatura, arte digital, artes clássicas, artesanato, dança, cultura hip hop e funk, expressões artísticas culturais afro-brasileiras, culturas dos povos indígenas, culturas dos povos nômades, culturas populares, capoeira, culturas quilombolas, cultura dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, carnaval, escolas de samba, blocos e bandas carnavalescos. A respeito dos recursos do bolinho do audiovisual, aos municípios é permitido utilizar essa verba com que está previsto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º da Lei Complementar 195 de 2022. E a base legal da Lei Paulo Gustavo determinou regras que especificam a possibilidade de participação no âmbito dos incisos 1 e 2 dos recursos do audiovisual. No que se refere aos recursos do inciso 1, destinados ao apoio às produções audiovisuais, o Decreto 11.525 de 2023 estabeleceu que os editais que irão apoiar a produção de longas-metragens, séries e telefilmes sejam acessados apenas por empresas produtoras brasileiras independentes.
E é a Lei 12.485 de 2011 que define o que é compreendido como empresa produtora brasileira independente. Confira o inciso 19 do artigo 2º dessa legislação. Logo, a possibilidade de participação de pessoas jurídicas em geral, bem como de pessoas físicas e grupos e coletivos culturais não formalizados representados por uma pessoa física, não é permitida para os editais de apoio às produções de longas-metragens, séries e telefilmes do inciso 1 do audiovisual. Ou seja, para os editais de apoio aos demais formatos de produção audiovisual, como por exemplo, curtas-metragens, essa restrição não se aplica. Seria então possível, nesse caso, ser determinada no regramento do edital, por exemplo, a participação de pessoas físicas que atuam na área do audiovisual, que tenham idade a partir de 18 anos e que moram há no mínimo 2 anos no município. Agora, em relação aos recursos do inciso 2 do audiovisual, o decreto 11.525 de 2023 define o que são salas de cinema, cinemas de rua e cinemas itinerantes no âmbito da Lei Paulo Gustavo, o que deve ser considerado nos respectivos editais. Confira os parágrafos 5º e 6º do artigo 3º do Decreto de Regulamentação Federal. A respeito dos recursos do bolinho das demais áreas da cultura, aos municípios é permitido utilizar essa verba com que está previsto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 8º da Lei Complementar 195 de 2022. E a base legal da Lei Paulo Gustavo determinou regras que especificam a possibilidade de participação no âmbito do inciso 3 dos recursos das demais áreas da cultura. A Lei Paulo Gustavo define o que são espaços culturais, o que deve ser considerado nos editais do inciso 3 dos recursos do bolinho das demais áreas da cultura. Confira o artigo 9º da Lei Complementar 195 de 2022. Por fim, quero comentar uma regra que se aplica para os recursos do bolinho do audiovisual e também para os recursos do bolinho das demais áreas da cultura. O decreto 11.453 de 2023 impede que sejam transferidos os recursos da Lei Paulo Gustavo para as pessoas que participarem da etapa de elaboração dos textos dos editais, da etapa de análise das propostas que forem apresentadas pelos participantes dos editais interessados em receber essa verba, ou então da etapa de julgamento de recursos que, porventura, sejam apresentados por algum participante após a divulgação do resultado provisório do edital. Sejam eles aí agentes culturais, conselheiros municipais de cultura ou então pessoas que trabalham na prefeitura. Ou seja, um conselheiro municipal de cultura pode receber os recursos da Lei Paulo Gustavo desde que não participe de uma dessas 3 etapas. Além disso, estão impedidas de receber essa verba as pessoas que trabalham na prefeitura nos órgãos responsáveis pelos editais, bem como seus cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau. E você, sabe o que isso significa? Vamos entender melhor. Vejam aí esse fluxograma publicado no site da CGU, que nos permite enxergar melhor os graus de parentesco de acordo com o Código Civil Brasileiro. Os pais, os avós, os bisavós, os filhos, os netos e os bisnetos são compreendidos como parentes em linha reta por consanguinidade até o 3º grau de uma pessoa. E os irmãos, os tios e os sobrinhos são os parentes em linha colateral por consanguinidade até o 3º grau.
Caso a pessoa em questão seja casada no civil ou então tenha uma união estável, os parentes em linha reta e colateral até o terceiro grau desse cônjuge ou companheiro, exceto seus tios e sobrinhos, também são considerados seus parentes por afinidade. E caso essa pessoa tenha sido casada no civil ou então tenha tido união estável, os parentes em linha reta até o terceiro grau desse ex continuam sendo seus parentes por afinidade. Ou seja, sogro e sogra é para sempre, minha gente. Logo, assim como vimos há pouco, todos esses parentes dos servidores que trabalham no órgão responsável pelos editais, bem como esses próprios servidores e seus cônjuges e companheiros, não podem receber recursos da Lei Paulo Gustavo. Agora, em relação às demais pessoas que trabalham na prefeitura, aconselho que haja a consulta oficial à Procuradoria do município para definir se poderão ou não participar dos editais. Tendo em vista que o parágrafo 5º do artigo 19 do Decreto 11.453 de 2023 trata de sinalizar a necessidade de se observar outras legislações, inclusive legislações municipais, que tratam desse assunto. Ajudou? Então curte aí o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse link com os demais gestores aí da sua região. Até o próximo mastigadinho!